Atenção, marvecos, marvelinos, marvelnautas e marveloides, está começando o Marvete Land e hoje vamos falar sobre a origem do amigão da vizinhança. Mais populares dos últimos 50 anos, o Homem-Aranha teve sua origem clássica publicada aqui no Brasil no encadernado da Panini Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha número 1 de julho de 2007, que trouxe a já famosa história de Peter Parker contada na revista Amazing Fantasy número 15 e mais as 10 primeiras edições da revista Amazing Spider-Man. Essa coletânea também está disponível no site da Marvel e nos seus aplicativos para tablets e smartphones. A primeira aparição do Homem-Aranha ocorre na história publicada originalmente em Amazing Fantasy número 15, de 1962. Até então, uma revista que trazia histórias de ficção científica e fantasia e que se chamava Amazing Adventures, e depois Amazing Adult Fantasy. Nessa edição 15, a revista foi rebatizada de Amazing Fantasy e trouxe a história do Spider-Man. Nessa clássica história que todo mundo já conhece, Peter Parker é um jovem e tímido estudante do ensino médio que morava com seu tio Ben e sua tia May, totalmente impopular e que sofria bullying dos valentões da escola. Durante uma exposição científica escolar, Peter Parker é acidentalmente picado por uma aranha radioativa. O garoto acaba ganhando habilidades aracnídeas, passa a escalar paredes e percebe uma super força em seu corpo. Ele costura um disfarce para se inscrever em um torneio de luta como o Homem-Aranha. Desenvolve um lançador de teias para colocar em seu pulso, mas acaba ficando meio deslumbrado com seus poderes. Em uma de suas apresentações, o local é assaltado e os ladrões fogem sem que Peter fizesse algo. Para desespero do rapaz, o mesmo assaltante que roubou o local acabou assassinando seu tio Ben durante a fuga e Peter acaba se culpando por toda a desgraça, aprendendo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, a célebre frase do tio Ben. O Homem-Aranha era uma ideia de herói adorada por Stan Lee. Ele se preocupou tanto com o lançamento desse ícone da Marvel que na última hora trocou a capa da revista para fazer com que o aracnídeo parecesse mais franzino, como um nerd costuma ser. Steve Ditko ganhou a tarefa de dar cara ao herói. A história seguinte do Cabeça de Teia já é em uma revista própria, em Amazing Spider-Man número 1, de 1963. Com duas histórias, Amazing Spider-Man estreia mostrando muitas características do protagonista. A falta de dinheiro em casa, preocupação e superproteção de sua tia May e até a dúvida de Peter Parker em usar os seus poderes para obter benefícios de forma desonesta. Para piorar, o editor Jonah Jameson, de um jornal chamado Clarim Diário, inicia uma campanha contra o Homem-Aranha e essa inimizade continuaria por muitos anos. Nessa revista, já vemos o primeiro inimigo do herói. O Camaleão é um tipo de espião que tentava roubar os planos de defesa americanos para vender aos comunistas. Na segunda história dessa mesma revista, o Homem-Aranha tenta conseguir uma vaga para trabalhar com o Quarteto Fantástico, mas desiste ao descobrir que não receberia nenhum salário. Peter se mostra um azarado e tudo dá errado para ele. Até o nome do personagem saiu errado na edição original da revista, graças à falha de revisão do texto. A edição de número 2 traz a primeira aparição do Abutre, um vilão voador que usava asas cibernéticas. Peter tem muito trabalho para capturar o bandido e aproveita que Jonah Jameson precisava de fotos para os artigos contra o Homem-Aranha em seu jornal e começa a tirar fotos de si mesmo para vendê-las ao editor e dessa forma ganhar um dinheirinho. O escalador de paredes ainda enfrenta o gênio científico do Consertador e seus capangas extraterrestres. Como bônus, um diagrama que explica o funcionamento do disparador de teias. A sequência de novos vilões não para, e em Amazing Spider-Man número 3, o herói encara o Dr. Octopus, um cientista especializado em radiação que sofreu um acidente durante uma experiência e acabou ficando com poderosos tentáculos hidráulicos grudados em seu corpo. Nessa história vemos Peter sendo influenciado pelo Tocha Humana do Quarteto Fantástico, que fazia um discurso sobre inspiração e responsabilidades na escola onde o protagonista estudava. Na história também começam a aparecer os traços da personalidade piadista do herói,
sempre com algum comentário engraçadinho. Uma curiosidade é que na edição original da revista o herói foi incorretamente chamado de Superman em um dos quadrinhos. Aqui no Brasil esse erro foi corrigido. Essa história também ficou famosa ao ser adaptada para o segundo filme do Homem-Aranha, que foi lançado nos cinemas. Quer mais um famoso personagem surgindo nas páginas de Amazing Spider-Man? Dessa vez quem aparece pela primeira vez é o Homem-Areia. Afetado por uma descarga vinda de testes nucleares, o ladrão de bancos William Baker sofre uma mutação e vê o seu corpo ser misturado com areia do deserto. O vilão até que consegue dar umas surras no Aranha, mas no fim o aracnídeo usa um aspirador de pó para sugar o corpo de areia de seu inimigo. Peter continua a ser construído como personagem do universo Marvel, mas o destaque dessa edição são os desenhos de Ditko, aplicando uma textura diferenciada para desenhar o Homem-Areia, dando a sensação de um ser disforme. Na edição seguinte da revista, continua a sequência de bons vilões. Nessa publicação, há um dos primeiros casos de vilões do universo Marvel enfrentando um herói que não é o seu arqui-inimigo ou que tenha relação com a sua origem. O Doutor Destino tenta manipular o Homem-Aranha para atacar o Quarteto Fantástico, mas acaba capturando Flash Thompson, aquele que adorava fazer bullying com Peter Parker. Em Amazing Spider-Man número 6, a excelente sequência continua e o Homem-Aranha fica cara a cara com o Lagarto. A história conta a origem de mais um tradicional vilão do universo do Aranha, mostrando o Dr. Kurt Connors pesquisando o fantástico poder de regeneração de répteis para ajudar pessoas amputadas e, de quebra, recuperar o seu próprio braço. A experiência afeta o psicológico do médico e uma estranha criatura metade homem, metade réptil começa a ser avistada nos pântanos da Flórida, tentando criar um exército de seres rastejantes. O retorno do Abutre acontece em Amazing Spider-Man número 7. Depois de sair da prisão, o vilão alado procura por vingança e faz melhorias em suas asas para não ser capturado mais uma vez. Nessa história, a briga entre o Aranha e o Abutre acontece dentro da redação do Clarim Diário, o que deixa Jonah Jameson enlouquecido. Vemos também a habilidade de Stan Lee e Steve Ditko em inserir os super-heróis no mundo real, mostrando o Aranha se machucar e andar por aí com o braço e uma tipóia, além de explorar os relacionamentos afetivos de Peter Parker, ainda com a secretária do Clarim, a jovem Betty Brant. A edição seguinte traz uma história um pouco mais fraquinha, com um vilão que é simplesmente um robô descontrolado com um tipo de inteligência artificial. O Homem-Aranha enfrenta a montanha de metal e tem que desligar a máquina. O destaque da história acaba sendo a luta de boxe entre Peter Parker e Flash Thompson, com o fortão valentão tomando umas boas pancadas na cara. Foi nessa história que Peter Parker deixou de usar óculos. A revista trazia ainda uma segunda história mostrando o Aranha brigando com o Tocha Humana, que também era um jovem da comunidade de super-heróis. Provocação pura do cabeça de teia. Outra origem de vilão clássico ocorre em Amazing Spider-Man número 9. O Electro surge nas páginas dessa revista ameaçando o Homem-Aranha, que passava por sérios problemas em sua vida pessoal, enfrentando um dos primeiros casos mais graves da doença da Tia May. Peter tem que encarar a insegurança e a responsabilidade por cuidar da sua tia, a falta de dinheiro e um novo vilão elétrico. Questionamentos sobre ética, moral e responsabilidades recheiam a história, mostrando um Peter Parker que também é frágil e preocupado em salvar todos à sua volta. A última história do encadernado traz o Homem-Aranha encarando uma gangue de gangsters liderada pelo Maioral, uma misteriosa figura no mundo do crime. Jonah Jameson acredita que o Maioral é o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha acredita que o Maioral é Jonah Jameson. Mas no fim, o vilão acaba sendo desmascarado como um repórter do Clarim Diário. A maior tensão da história ainda é com a Tia May, que tem que receber uma transfusão de sangue de Peter, causando receio no garoto que poderia ter o seu segredo revelado, além de vermos Jonah Jameson desabafando sozinho sobre a inveja que sentia pelo herói escalador de paredes. O único ponto negativo é que havia uma subtrama sendo desenvolvida com Betty Brant na mão de agiotas. Esse papo fica sem conclusão e só continua no segundo volume do encadernado. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, seus comentários, sugestões e críticas, assine o canal, visite o site
marvelcrono.blogspot.com.br e não deixa de acompanhar as novidades do maior projeto brasileiro de organização cronológica das histórias da Marvel.